Bom dia, sou a Juliana Rocha, sou psicóloga, atuo na clínica nos municípios de Capivari, Elias Fausto e Campinas. Atualmente, o meu maior público vem sendo o público jovem, acredito até que foi por isso o convite para vir falar sobre anorexia e bulimia, já que são dois transtornos muito presentes na adolescência, digo com o público jovem, né? E de alguma forma a anorexia e a bulimia elas têm acometido em maior parte o público feminino, e isso nos faz pensar justamente que a bulimia e a anorexia elas acabam vindo nesse período da adolescência muitas vezes justamente por ser um período de muitas mudanças na vida do sujeito. Um período no qual o sujeito olha para o espelho e não se reconhece mais. Ele não é mais aquela criança de antes, mas ele também não é ainda um adulto. Então surgem aquelas perguntas: quem eu sou? O que eu espero do meu futuro? Como serei no futuro? Essas são algumas questões que permeiam esse período da adolescência. De fato, se o sujeito não sabe quem ele vai buscar algum tipo de referência, algo que o ajude a identificar, a responder essas questões. Aí surge a forte influência da internet, da mídia, porque ele vai buscar respostas. E muitas vezes essas respostas, numa sociedade como a nossa, que supervaloriza a beleza, que tem esse culto à beleza, tendem a promover muita angústia a esse jovem, porque ele olha para as redes, para a mídia e sente que não se encaixa. É aí que muitos adolescentes acabam se questionando sobre o que deveriam fazer para serem diferentes. E é muito interessante se pensarmos que hoje uma rede social como o Instagram, em que existem inúmeras fotos de comida, pregando um padrão de beleza de pessoas magérrimas, que vai contra o ato de comer, né? Vai contra essa lógica de comer. Então, de algum modo, as redes sociais elas têm grande influência na vida do sujeito. E a adolescência ela se torna esse solo fértil para algum tipo de transtorno alimentar quando nós pensamos justamente na lógica social desse culto à beleza e essa supervalorização de um padrão, o padrão do corpo magérrimo. Quando nós falamos de anorexia, por exemplo, nós estamos falando eu vou usar a expressão meninas, né? Porque como eu disse, acomete mais mulheres do que homens. É aquelas meninas que elas olham para o espelho e elas têm uma distorção de imagem. Elas estão com um peso ideal, às vezes estão até abaixo do peso e ainda assim não se enxergam dessa forma. E essa distorção de imagem vai fazendo com que elas acabem restringindo cada vez mais a alimentação. Vão diminuindo as quantidades, pulando refeições, né? E em muitos casos se agrava essa distorção de imagem, se torna algo tão sério que o sujeito começa a ter prejuízos no campo nutricional, no campo psicológico. Então ele acaba adoecendo. Já no caso da bulimia, que também é um transtorno psicológico, nós observamos que além dessa distorção de imagem, existe uma busca incessante por um corpo no qual acredita-se ser o ideal, ser o perfeito, e para isso são utilizadas práticas muito severas, uso de laxantes, uso de inibidores de apetite, uma prática excessiva de exercícios, e também observa-se uma relação de restrição e compulsão com a alimentação. O sujeito restringe bastante, depois tem atos compulsivos. Então, esses perfis, esses comportamentos são observados na prática de bulimia e até mesmo a prática de vômito. É muito comum se observar meninas que trazem essas práticas
em que começam a parar de fazer refeições com a família, para que a família não perceba também esse comportamento de restrição e compulsão. E logo em seguida, logo após a ingestão de alimentos, o vômito. Então, o que eu sugiro sempre é assim, que os pais observem os filhos, caminhem com eles nessa fase da adolescência, não caminhem por eles. Caminhar com o filho significa observar como está a rotina de sono do seu filho. Tem dormido muito? Não tem? Tem dormido muito pouco? Tem trocado o dia pela noite? Observar como é que está a alimentação do seu filho. Tem pulado refeições? Não tem. Tem ingerido muitos alimentos? Não tem. Se possível, tente fazer refeições juntos. É importante isso, porque é nesse momento em que o filho muitas vezes relata sobre o dia a dia, se está acontecendo alguma coisa que está lhe causando angústia. Observe como está a questão de socialização do filho. Peraí, o meu filho tem se socializado com outros jovens, com outras pessoas ou não? Que tipo de informação o meu filho vem buscado nas redes sociais? Porque existem alguns grupos, inclusive, que têm incentivado essas práticas de anorexia e bulimia. Alguns grupos que, para não serem pegos, nas redes, têm usado os nomes. Tinha um grupo, acho que era hashtag Ana is my friend, em que falava justamente, era uma referência, uma alusão ao termo anorexia é minha amiga, assim como tinham alguns grupos com o nome Mia, para fazer referência também à bulimia. Então, observe que tipo de conteúdo o seu filho vem buscando nas redes, que tipo de conteúdo ele vem tendo acesso. Tudo isso, de alguma forma, permite aos pais auxiliá-los nesse processo de crescer, de imagem, como eu me vejo, se é uma imagem saudável, se não é. Então, acho que isso é muito bacana de se fazer. Quando pensamos em alimentação, nós pensamos numa lógica não só de atender a uma necessidade fisiológica, mas também de algo presente em nossa cultura, em algo que faz parte, inclusive, de uma forma de socialização. Por exemplo, os almoços de domingo, a ceia de Natal. Tudo isso diz justamente que o ser humano ele não come apenas para sanar a fome, mas ele come para partilhar momentos, ele come para interagir com outras pessoas, principalmente quando observamos o público brasileiro. O brasileiro gosta desses rituais, desse contato em que a refeição passa a ser também uma forma de interagir com outras pessoas. Entretanto, é observado que algumas pessoas passam a se relacionar com a comida não só como uma necessidade ou mesmo como uma partilha de momentos, mas passam a se relacionar com a comida como uma lógica de obtenção de prazer. Ou seja, algumas pessoas, quando começam a ter algumas dificuldades no campo emocional, depositam as suas emoções na comida. Então, algumas pessoas que têm uma rotina estressante de trabalho, algumas pessoas que estão passando por algum problema pessoal, seja no campo da saúde, no campo relacional, acabam depositando as suas emoções na alimentação. Quando a gente fala de uma ansiedade para comer, nós observamos que são pessoas que têm se alimentado de modo compulsivo. Ou seja, a alimentação para de passar por um campo de absorção de nutrientes, de reflexão sobre aquilo que eu vou comer, de escolha por aquilo que eu vou comer, para uma forma até inconsciente daquilo que se come. Quando nós falamos de pessoas que têm um vício por bebida, nós dizemos também disso, que a bebida entrou nesse lugar na vida da pessoa para suprir uma questão emocional. Alguma questão que não está sendo resolvida no campo emocional vem sendo depositada na bebida. Na comida, para algumas pessoas, isso também acontece.
Aquilo que não vem sendo resolvido no campo emocional, no campo psíquico, acaba depositando uma forma de fuga, de tentar suprir aquilo que se sente com a alimentação. Nós não podemos esquecer que muitos alimentos, como por exemplo o açúcar, eles tendem a causar algum tipo de prazer para o sujeito. No campo fisiológico mesmo, libera-se algumas substâncias que promovem prazer. Entretanto, o que nós precisamos entender é que tipo de situação esse sujeito vem vivenciando que o leva justamente a comer da forma com que ele vem comendo.